Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Morte por status. Traficantes matam usuários de drogas para crescer na hierarquia do crime. 1 tonelada de maconha apreendida na região metropolitana também tinha muito dinheiro e até fuzis. Já já você vai saber onde tudo isso foi encontrado. No litoral, a polícia terminou com uma roda de chimarrão entre criminosos. Nós vamos mostrar o que tinha escondido dentro de uma garrafa térmica. E em meio à pandemia, a criatividade para fazer festa, você vai conhecer o chá de bebê sobre rodas. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Muito bem, 11 horas e 35 minutos, nós começamos falando sobre o auxílio emergencial. Aliás, nos últimos tempos, nós temos falado muito, sobre este recurso para as pessoas aí de uma série de categorias que estão recebendo o valor de R$600 do governo federal neste auxílio emergencial em meio à pandemia. Hoje, pelo calendário, lembrando, que para aquelas pessoas que não indicaram uma conta em algum banco e que foi criado uma conta virtual, essas pessoas que receberam o dinheiro podem ir sacar em cash, na Caixa Econômica Federal ou nas agências lotéricas. E pelo calendário, hoje, 29 de abril, o calendário é para as pessoas que nasceram nos meses de maio e junho. Tá aí o calendário. A gente vê, janeiro e fevereiro. Foi no dia 27 de abril o início, março e abril, 28 de abril, maio e junho, a partir então hoje 29, julho e agosto, dia 30, setembro e outubro, dia 4 de maio, novembro e dezembro, 5 de maio. Sempre lembrando que o ideal é que a pessoa não vá até o banco, não vá até a agência para evitar filas. A gente vai daqui a pouco mostrar, já há muitas filas nas agências da Caixa Econômica Federal, para a gente respeitar esse distanciamento. Quem consegue ter acesso ao aplicativo Caixa Tem, pode, pelo aplicativo, fazer pagamentos, pode fazer transferência, até 3 operações por mês vai ser permitido. Ah, mas se eu não tenho internet, pois há um acordo da Caixa Federal com as operadoras, todo mundo vai poder acessar esses 2 aplicativos, o aplicativo da Caixa Federal e do Caixa Tem, mesmo quem não tenha internet. A grande dificuldade é conseguir acessar esse aplicativo. A Caixa Econômica Federal, ela ontem divulgou uma nota reconhecendo essa dificuldade muito grande e, portanto, é importante que as pessoas tenham paciência. Para quem recebe o Bolsa Família, hoje é o NIS final de número 9. Quase 2 milhões de pessoas vão receber os recursos, portanto, também do Bolsa Família a partir de hoje, os que têm NIS final número 9. Deixa eu conversar com o Lucas Abate agora ao vivo, porque a Brigada Militar apreendeu, acreditem, mais 1 tonelada de maconha e também um armamento pesado. 5 pessoas foram presas e o Lucas Abate tem os detalhes desta operação. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Uma ação da Brigada Militar que começou ainda na noite de ontem na região metropolitana e se estendeu durante toda a madrugada. Como é que começou essa ação, André? Primeiro, a Brigada Militar, agentes da inteligência, descobriram que criminosos iriam transportar uma grande quantidade de drogas e passariam pela região entre Esteio e Sapucaia do Sul. Então, os policiais de Sapucaia do Sul começaram a vigiar, monitorar esse carro que era usado e seguiram esse veículo até uma casa que fica na cidade de Sapucaia do Sul. Quando os criminosos chegaram nessa casa, eles fizeram uma primeira abordagem e no carro encontraram 1,5 kg de cocaína. E durante entrevista ali, perguntando para esses criminosos, descobriram que havia uma quantidade ainda maior de drogas dentro da casa, André. Eles entraram na residência e encontraram essa grande quantidade de drogas, mais de 1 tonelada. O número exato ainda não foi divulgado, porque tem até uma certa dificuldade, devido ao volume, uma certa dificuldade de pesar todo o conteúdo, mas certamente passa de 1 tonelada de drogas. E o que chama a atenção nessa situação, André, é que os criminosos estavam usando pessoas normais, digamos assim, sem qualquer antecedente criminal, um carro que não era roubado, não tinha nenhuma ocorrência, para tentar disfarçar esse transporte. Uma situação que até dificultou um pouco o trabalho da polícia, conforme explica o comandante de Sapucaia do Sul. Os presos, nenhum deles tem ficha criminal, são todos novos,
São todos entre 18 e 25 anos, todos jovens, né? E o tráfico está usando muito isso agora. Eles pegam pessoas que não têm ficha criminal e estão usando esse pessoal como laranja para alugar imóveis, para transportar droga de um lado para o outro sem levantar suspeita. André, o que me disse o capitão, inclusive, é que, por exemplo, se fosse uma abordagem normal, uma barreira na rua normal, esses criminosos certamente passariam despercebidos. Seria feita uma revista normal, uma abordagem, eles apresentariam os documentos, eles veriam que não tinha nenhuma irregularidade e certamente iam liberar. Então, por sorte, tinha essa investigação prévia que a polícia conseguiu localizar essa grande quantidade de drogas. E depois, André, com a prisão de 3 pessoas nesse primeiro momento, eles admitiram um outro local em Eldorado do Sul, onde havia as armas. Então, os policiais apreenderam lá 4 fuzis, uma arma de grande poder de fogo, e a arma que mais chamou a atenção, essa não sei se está na imagem, mas é a arma que está no meio. É uma espingarda calibre 12 semiautomática. O que o capitão disse que nunca viu, ele nunca tinha visto uma arma como essa, diz que é uma arma com alto poder de fogo, que pode causar danos muito grandes, e é a primeira vez que ele acaba se deparando com uma espingarda semiautomática. Veja só, é isso aí, derruba avião. Agora, Lucas, a gente fazendo algumas observações. Primeiro, é a segunda grande apreensão de drogas. A gente mostrou há poucos dias pela Polícia Rodoviária Federal, que fez uma apreensão, né? Teve um caminhão que também a gente mostrou que estava com uma carga falsa. Ou seja, a criminalidade, os traficantes sabem muito bem que nessa época de pandemia, as pessoas recebendo auxílio, né? Muitas que não tinham estão com o dinheiro e eles estão tentando de todas as maneiras. Que bom que a polícia faz operações. E um outro detalhe que me chamou a atenção, eu estava lendo hoje, que esses policiais, que eles sentiam na frente da casa o cheiro forte de maconha, o que reforçou a suspeita deles. Agora, essa nova tática dos criminosos de usarem laranjas também são pessoas que se entregam para o crime. Pessoas que não precisariam, né? Tem ali a ficha, né, limpa e elas se entregam para o crime conscientemente, né? Conscientemente, porque elas estão fazendo algo ilícito, que é como, por exemplo, transportar droga. E a gente vê a importância do trabalho de inteligência, de investigação, André, porque se fosse uma situação normal, certamente esses criminosos que estavam com a arma, estavam com drogas, não seriam vistos, não seriam percebidos pelos policiais e seriam tranquilamente liberados de uma barreira. E graças ao trabalho que já estava monitorando a rota dessa quadrilha, os policiais conseguiram localizar essa droga. Pois é. A gente, que bom que teve essa operação. Para quem está chegando agora, 11 horas e 42 minutos, esse é o SBT Rio Grande, vai até a 1 da tarde com muita informação. Pessoal da Vila Assunção em Porto Alegre, obrigado pela audiência, um carinho muito grande, a gente recebe todos os dias. Ontem, o pessoal de Rio Grande mandando contato para a gente, que está recado, dizendo que está sempre acompanhando, que bom, a gente fica bastante feliz. Estou conversando com o colega Lucas Abate por causa de uma apreensão que teve ontem à noite. Começou em Sapucaia e foi parar em Eldorado do Sul. 1 tonelada de drogas, 1 tonelada de maconha, fora o armamento que foi pego junto, né, Lucas? Fora o armamento, que é muito pesado, André. Claro, não tem como se estimar o valor dessas armas, até porque elas não são vendidas legalmente aqui no Brasil, apenas por contrabando que os criminosos conseguem. Mas são armas que, por exemplo, nem mesmo a Brigada Militar, as Forças Armadas têm acesso a armas que apenas os criminosos e que, segundo estima a Brigada Militar, no comércio ilegal, essa espingarda, por exemplo, poderia ser vendida até por R$70 mil. Então, uma arma com valor bastante expressivo, fora os fuzis que a gente já conhece, a gente acompanha situações de execuções, por exemplo, em que os criminosos fazem um verdadeiro estrago com esses fuzis. Agora, Lucas, é mais um caso em que esse armamento deve ser direcionado para o uso das polícias a partir de agora. Nem esperar, né, o trânsito em julgado aí do processo, mas que ele seja, né, transferido de uso das nossas polícias, das nossas forças de segurança. Até daqui a pouco. Obrigado, Lucas Abate. E agora eu vou lá para a redação, porque em Torres, no litoral norte do estado, a Brigada Militar simplesmente terminou com uma roda de chimarrão. Agora, preste atenção no que eu vou contar para vocês. Vocês acham que tinha água quente dentro desta térmica, Gabi Lerina? Me conta o que tinha dentro desta térmica. Olha, a tentativa, ela é sempre válida, mas a polícia terminou com a festinha. Eu diria chimarrão surpresinha, né, André Har? Pois é, né? Olha, para começar, que nem fazer roda de chimarrão não é um indicado nesse momento. Já tem que abrir o olho. Já tem que abrir o olho nesse momento. Foi assim que os policiais descobriram que dentro da
tampa da térmica estavam 14 porções de maconha e mais uma bucha de cocaína. Foi exatamente isso que a Brigada Militar apreendeu, porque suspeitou do comportamento de 2 homens, um de 20 anos e outro de 34, que estavam na esquina da rua Recife, lá em Torres, numa situação um pouquinho, digamos assim, bem desconfiável para os policiais. Suspeita, né? Suspeita. Eles foram até lá, fizeram então a abordagem desses 2 homens. Eles já tinham antecedentes por tráfico de drogas, viram naquele aplicativo que existe a possibilidade de ver qual é antecedentes criminais. E aí perceberam que esses 2 homens já tinham, então, uma situação um pouco estranha. Começaram a passar a investigação e aí perceberam que dentro da tampa da térmica estavam essas surpresinhas, né? 14 porções, então, de maconha e mais uma bucha de cocaína. Então... Não terminou aí, André. Eles ainda foram até a casa onde esses homens estavam e lá nesta residência, os agentes ainda encontraram mais drogas. 3 buchas de maconha. Além disso, tinha R$1.000 em dinheiro, 3 câmeras de vídeo monitoramento. A polícia suspeita de que eles ficavam assim observando a situação. Quartel, né? Em QG. Exatamente. Agora, para quando se aproximassem os policiais, eles parassem de fazer a venda deles. Estava aqui eu pensando comigo, e eu acho que o telespectador em casa deve estar pensando também, Gabi. Eu fico imaginando a cena, a gente não tem essa imagem, mas vamos ficar imaginando aqui fazendo uma roda de chimarrão. 2 pessoas. Já não é normal. Não pode. Já não é aconselhado tomar chimarrão, né? Fazendo rodinha por causa da pandemia. Aí o que eles encontram, essas 2 pessoas, só pode ser um chimarrão fake, um chimarrão falso. Porque o que dá para entender? Eles estavam ali disfarçando. E quando o comprador de droga queria comprar, ele se aproximava da rodinha, como se não quisesse nada. O pessoal convidava para tomar um chimarrãozinho e sacava ali de dentro da térmica a porçãozinha prontinha para ser vendida. Só pode ser isso. Criativo, né, André? No mínimo, né? Mas não deu certo não, né? É o telechimas. Que barbaridade. O que é a tentativa das pessoas? Eu tive que rir, desculpa, André. Não é de rir, mas eu tive que rir porque eu achei engraçado. A gente ironiza porque a capacidade que se tem de tentar burlar, mas que bom que a polícia conseguiu identificar. E olha só, momentos de pavor na fronteira depois de ser estrangulada por cerca de 15 segundos. Uma mulher foi salva por uma moradora, foi no centro de Alegrete. O que é que aconteceu? Olha só a imagem, gente. Meu Deus, me deu assim um desespero quando eu vi esse flagrante aí, André. Esta mulher, trabalhadora, aconteceu às 7h29 da manhã do dia 25 de abril. Olha lá, o que aconteceu? Ela estava indo para o trabalho, aí foi simplesmente atacada por esse suspeito de capuz por trás. Ele disse para ela que ele estaria com uma faca, ela ficou com medo, por óbvio. Ele ficou ali estrangulando por 15 segundos essa mulher, porque ele queria a bolsa dela. Não consegue pegar nisso. Uma senhora que estava dentro dessa casa abre a porta e vem para tentar ajudá-la com um guarda-chuva. Esse caso ocorreu então aí na região central de Alegrete, está rodando aí as redes sociais, porque realmente é uma situação de muito medo, né, André? Vamos botar a imagem inicial, ou ele está com uma arma ali, é uma arma que ele tem na mão? Ele disse que ele estava com uma faca, tá? Ele contou para, assim, eu fui atrás dessa história, nós estamos tentando, parece inclusive, estamos tentando contato com esta vítima, já conseguimos o telefone dela, tá? Ela tem 45 anos e a gente está tentando contato com ela para ver se ela consegue contar pra gente, gravar um vídeo ou entrar ao vivo para nos contar como é que foi realmente o que aconteceu. O que ela disse? Ela contou que ela estava indo para o trabalho, que ela não costuma ir a pé para o trabalho não, André, porque o esposo sempre leva ela, mas nesse dia em específico ela precisou sair mais cedo de casa. Estava caminhando quando é atacada dessa forma. Ela disse que não viu esse homem vindo. Esse homem apareceu do nada. Ela desconfia que ele pode ter vindo de uma área que tinha um canteiro de obras, mas ela não sabe. Esse homem não foi identificado ainda pela polícia. Ela não chegou a fazer boletim de ocorrência ainda. Isso no Alegrete? Isso lá em Alegrete. E ela deve, então, agora fazer. Ela estava muito assustada ainda, né? Ela deve continuar fazendo, vai fazer um BO para poder ver se consegue identificar esse homem para que ele seja preso. Ele simplesmente acabou desistindo da ação. Ele veio por trás, pulou, estrangulou ela, disse que estava com uma faca, ela ficou com muito medo, acabou reagindo na hora ali. Sorte é que ele realmente não estava com uma faca, né? Já pensou a tragédia que ia ser, né? A gente acompanhando aqui pela imagem, também essa mulher foi corajosa de ter ouvido de certo os gritos, porque a mulher que estava dentro do prédio, ali, a gente não sabe se é uma casa ou uma loja, ela percebeu, né, o que estava acontecendo e saiu com um guarda-chuva.
Saiu para tentar ajudar, né? E também foi corajosa, porque se essa pessoa tivesse armado ou mesmo com uma faca, ele poderia ter desferido golpes, poderia ter atacado as duas. Agora, a situação que a gente pensa, se essa senhora não tivesse saído com esse guarda-chuva, o que poderia ter acontecido com essa moça? Se ele de fato estivesse ali com uma arma, ela reagindo, ela de certo nem estava entendendo o que estava acontecendo, né? Pelo que a gente percebe nas imagens, ela foi surpreendida pelo ataque, né? Me parece, pelo que eu produzi, pelo que eu levantei dessa história, que esta senhora que sai para ajudar com esse guarda-chuva, isso é um comércio, um estabelecimento de uma loja de linhas. E aí ela saiu correndo para poder ajudar essa pessoa que estava gritando ali na rua, certamente, ouviu um barulho, enfim, porque essa mulher foi atacada do nada, né, André? Não, e se a gente puder parar, quem é que tá lá em cima? O Richard? É o Richard Kleiderman. Richard Kleiderman, para pra gente ali na imagem do rapaz, na foto, na carinha do moço, pra gente poder chamar a atenção desse rostinho e poder, então, quem conhecer, sabe onde ele está, já viu, que ajude a encontrar e ajude a denunciar. Para quem está chegando agora, 11h50, faltando 10 para o meio-dia, lembrando, vamos até 1 da tarde com muita informação. Esse caso aconteceu agora essa semana, lá no Alegrete, né? Uma região, então, tranquila, 7h29 da manhã, essa senhora indo para o trabalho e olha lá quem surge atrás. Solta a imagem, vem aquele homem por trás, dá uma gravata nessa senhora e tenta arrancar a bolsa. Ele diz que está armado, que tem ali, ó, aí o rostinho dele. Ele diz que está armado. Ele diz que está armado, que está com uma faca. Mas seja o que for, essas alturas, a mulher desesperada. Está aqui o rosto dele. Está com um capuz, o que dificulta um pouco a identificação. Agora, quem conhece, ouviu ele há pouco tempo, vai saber onde ele está. A gente consegue identificar esse rosto. Principalmente quem está vendo, que ouviu, é vizinho ou algo assim. Olha, a senhora presa nos braços dele. Enquanto isso, aqui dentro de uma loja, né, de linhas. Essa senhora a senhora que está dentro começa a ouvir o barulho, o grito dele, provavelmente ela não conseguiu gritar, né, Gabi? Sim. Porque ela estava ali sendo estrangulada, imagina, ficou 14, 15 segundos sendo estrangulada. E ela fica segurando a bolsa, né, André? Percebe ali? Uma reação imediata, né? E ele sai caminhando, olha lá, André. Olha a cara de pau. Sai caminhando. E aí ela sai ali de dentro, me parece com muita tranquilidade. Atenção, 11h51, para quem está chegando agora, estamos mostrando um caso que aconteceu no centro do Alegrete, 7h29 da manhã. Bairro Cerro Largo. Cerro Largo, pertinho ali do centro. Ali no bairro Cerro Largo, uma senhora estava indo ao trabalho de manhã, a cidade anda muito pacata, as cidades andam pacatas, né, por causa da pandemia. Essa senhora caminhando tranquilamente e foi atacada pelas costas. A Gabrielina está dando os detalhes para a gente, porque agora vai sair a Salvador ali de dentro da loja. Uma loja de linhas, né? Ali, ó, sai de dentro a senhora com muita tranquilidade, pelo que a gente pode ver. Agora, o que ela disse, o que será que ela disse para esse homem, Gabi? Olha, a gente está tentando esse contato, como eu te falei, né, André? Ela tem o que nós já levantamos até agora, que é uma trabalhadora, tem 45 anos, que ela não costumava fazer esse trajeto a pé, que ela estava indo para o trabalho no sábado, o esposo sempre costumava levá-la de carro, só que nesse dia, aquele azarão que a gente fala, né, André? Ela precisou chegar mais cedo no trabalho, resolveu não incomodar a família, não incomodar o esposo e foi a pé, e aí acabou caindo aí nesse maior susto. Então esse homem, ele vem por trás, como a gente está vendo na imagem, ataca ela, segura ela pelo pescoço, dá o que a gente chama de mata-leão, né? Ela resiste, fica abaixada ali, ó, pelo pescoço fica segurando e apertar a bolsa, porque ele queria levar a bolsa dela embora. E ele disse, eu tô com uma faca. Vai saber se ela não tava com a faca, né, André? Não, e outra coisa, Gabi, nesse mata-leão, né, como é que tem um outro nome que chama, quando dá assim pelo pescoço, isso aí com 14, 15 segundos, uma gravata. Uma gravata. Quando faz isso, tranca a respiração, mais 5, 10 segundos, essa mulher já teria caído desacordada, que me parece que era o objetivo dele para conseguir arrancar a bolsa. Né? Então, desesperador. Isso aconteceu sábado no Alegrete. A gente vai apurar, a Gabi também vai apurar mais informações, mais detalhes e até dessa mulher salvadora, né? Essa mulher salvadora que saiu com guarda-chuva e o rapaz lá botou o rabinho no meio das pernas aí e foi embora. Mas saiu bem tranquilo, né? E dá pra ver na imagem ali que quando sai a salvadora, que tá com guarda-chuva na mão, já tem um homem também junto, olha só. Quer ver, ó? Tem ali a salvadora, atrás já sai um outro homem também, ó. Então até daqui a pouco, Gabi Lelina. E agora tem um chamado do Lucas Abate, está em frente à Caixa Federal, informações da Caixa Econômica Federal. Oi, Lucas. Oi, André. Falando da Caixa Econômica Federal da Otto Niemeyer, por aqui não é diferente de outras agências de Porto Alegre, também da região metropolitana. Muita fila novamente. E essa fila, André, de pessoas que estão com dificuldades para acessar o aplicativo Caixa Tem e emitir o código necessário para fazer o saque em espécie dos R$600.
que hoje foi aberto para as pessoas que nasceram em maio e junho. Olha só, pedi para o Ernesto mostrar aqui, a fila até que não está tão grande, André, só que as pessoas que estão mais à frente me relataram que chegaram aqui há cerca de 2 horas e estão guardando esse atendimento. O que acontece? Como elas não conseguem emitir pelo aplicativo, que seria o procedimento adequado, porque o aplicativo tem problemas, elas têm que vir até essa agência e conseguir um atendimento no caixa humano, e aí sim consegue emitir o número para depois ir até o caixa eletrônico e fazer o saque em espécie desse valor. Então, por isso, as pessoas estão enfrentando essa fila hoje também durante toda a semana. Agora, muita gente que está na fila nem precisaria estar, né, Lucas? Eu acho que é importante a gente esclarecer bem que porque pelo aplicativo, né, em tese, quem consegue acessar o aplicativo, o pessoal ainda encontra dificuldade, a Caixa já, né, assumiu que de fato é um volume muito grande de pessoas acessando, mas vamos repetir, né? Quem é que tem acesso, quem é que deve se dirigir até uma agência e quem deve acessar o aplicativo Caixa Tem? Vamos lá, começando pelo aplicativo então, André. Quem tem que acessar o aplicativo são as pessoas que, quando fizeram o cadastro naquele primeiro aplicativo, não indicaram nenhuma conta bancária. Então foi criada uma conta digital que é acessada e movimentada através desse aplicativo Caixa Tem. Então são essas pessoas que devem acessar. Pelo aplicativo, André, a pessoa pode fazer, por exemplo, transferência para outra conta, ela pode pagar boletos, água, luz, telefone, enfim, pode pagar contas também. E quem quiser, tem também a opção de sacar o valor em espécie. E é isso que as pessoas, muita gente, está indo atrás desse dinheiro em espécie. Só que como não existe um cartão, não existe nada físico, a pessoa tem que emitir um número, informar o valor que quer sacar em espécie e emite um número com validade de 2 horas pelo aplicativo. E ela vem com esse número no caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica Federal e consegue retirar esse valor. Só que a gente sabe, tem essa instabilidade, as pessoas não conseguem pagar conta, não conseguem emitir o número e acabam vindo para a fila para tentar emitir o número e sacar diretamente aqui. O que é importante para quem for para uma fila, seja na Caixa, seja numa lotérica, que mantenha o distanciamento, né? O distanciamento é essencial nesse momento. Olha só, Lucas, ontem a Caixa Econômica Federal, ela anunciou que ela estava disponibilizando um aplicativo. Deixa eu pegar aqui que eu estava lendo essas informações exatamente sobre isso. Estava disponibilizando para fazer o download um aplicativo mais aprimorado do Caixa Tem, tá? Isso aqui é informação da nova versão do aplicativo Caixa Tem. Aí dá toda a explicação. Para acessar a funcionalidade do saque sem cartão, a Caixa liberou uma nova versão do aplicativo Caixa Tem. O que eu fiz nesse instante que a gente está conversando? Eu tirei aquele aplicativo que eu tinha do Caixa Tem, fui lá na loja, né, na Store, fiz a compra não, né? Eu acessei ali o aplicativo Caixa Tem, app Caixa Tem, e veio o mesmo que é a versão 16.0. E aí eu vou tentar aqui conversando contigo, eu vou tentar acessar o Caixa Tem. Vamos ver se eu vou ter sucesso. Vai passando a informação enquanto que eu vou tentando abrir, Lucas. Ó, abri aqui, ó, versão 16.0. Aqui, ó, já, ó. Aplicação, desculpa, a nova versão do Caixa Tem estará com acesso exclusivo aos beneficiários do auxílio emergencial com poupança digital. Aguarde a liberação. Tá aqui, deixa eu limpar um pouquinho meu telefone para mostrar que está muito sujo. Aguarde a liberação. Esse é o recado que vem, ou seja, as pessoas não estão conseguindo ainda acessar. Tá aqui, ó, acabei de baixar, tentei acessar e a informação é essa. Ou seja, a Caixa diz que já tem uma nova versão, mas as pessoas não estão conseguindo acessar. André, a gente vê que tem muita gente até mesmo na fila. Ontem a gente mostrou a situação em Novo Hamburgo, que tinha um problema até no sistema da própria Caixa Econômica Federal. As pessoas estão guardando na fila, muitas delas, no celular, tentando acessar esse aplicativo. Porque a gente lembra, tem essa validade de 2 horas do código. Então, por exemplo, não adianta a pessoa emitir o código em casa, conseguir emitir o código em casa, chega aqui na Caixa, encontra uma fila dessas e perde o prazo de 2 horas, vai ter que acessar novamente o aplicativo. Então, muita gente vem para a fila já tentando fazer o acesso ao aplicativo do Caixa Tem. Bom, hoje, 29 de abril, é liberado para os que nasceram em maio e junho fazerem a retirada do dinheiro em espécie. Lembrando, né, Lucas, que quem vai na Caixa consegue ser atendido e eles emitem ali esse número. O que, é claro, é mais demorado, enfim. Mas quem vai direto, por exemplo, nas lotéricas, não tem alternativa. Precisa ter o código que tem validade de 2 horas. Para ir na lotérica e retirar na lotérica ou em caixa eletrônico,
precisa obrigatoriamente do número que é gerado pelo aplicativo Caixa Tem. A gente lembra, André, não precisa necessariamente sacar por essa conta. Se a pessoa tiver uma outra conta bancária, pode, pelo Caixa Tem, se conseguir entrar, é claro, fazer a transferência para uma outra conta bancária e aí pode sim sacar o dinheiro a qualquer momento. Esse calendário restrito à data de nascimento é unicamente para as pessoas que querem sacar diretamente da conta digital e como não existe nenhum cartão, nenhum outro dispositivo, elas precisam gerar esse número pelo aplicativo. Muito bem, obrigado, Lucas Abate. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, agora 11 horas e 59 minutos. Lembrando que nós vamos até 1 da tarde com muita informação. Deixa eu ver o que tem aqui que daqui a pouco nós vamos falar. Nós temos muitos assuntos, eu estou enxergando aqui no nosso monitor, onde temos todos. Vamos falar sobre o governador Eduardo Leite, que agora de manhã teve fez uma transmissão ao vivo falando sobre os preparativos para os próximos passos aqui no Rio Grande do Sul, no que se refere, né, à abertura, à liberação de alguns setores. Isso deve acontecer nos próximos dias, mas hoje ele falou muito sobre a pesquisa que está sendo feita, inédita no mundo. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, que está entrevistando quase 4.500 pessoas e, mais do que isso, está entrevistando e está fazendo o acompanhamento. Ou seja, nós temos uma projeção do coronavírus pelo Rio Grande do Sul e o que aponta a pesquisa é que o número de casos ele é bem maior do que nós temos confirmado. E isso tem uma série de razões. Uma delas, ok, a falta de testes, mas a outra razão, eles até estão mudando o termo, não é subnotificação, é não notificação. O que significa isso? A pessoa tem o vírus, está transmitindo, mas não tem absolutamente nenhum sintoma. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa pesquisa que está sendo feita e anunciada agora, o que vai servir de parâmetro para o governo do estado no que se refere às liberações de alguns setores. Sobre as aulas, ontem o governador anunciou que as aulas no mês de maio, elas ainda estão suspensas em todo o Rio Grande do Sul. Mas, mesmo assim, pais de alunos aqui da Serra de Caxias do Sul pretendem enviar um pedido, um abaixo-assinado para o governador, pedindo que cada família decida o que é melhor para os seus filhos. Na tela a gente explica. A prorrogação do prazo foi anunciada nesta terça-feira pelo governador Eduardo Leite. Até o dia 30 de abril nós temos a suspensão das aulas pelo decreto atual, voltariam no dia 4, não voltarão às aulas. No entanto, ainda estamos definindo se o retorno das aulas se dará ao longo do mês de maio ou no mês de junho. Ainda assim, pais que não se sentem confortáveis com o retorno dos filhos à escola neste semestre querem ter direito de escolha. Eles temem punição pelos conselhos tutelares. Nós vamos ser processados, né? A gente vai responder por isso. E aquilo que a gente quer é que exista a possibilidade da gente escolher. Olha, eu prefiro perder o ano, né? Mas eu quero esse ano manter meu filho em casa até que eu me sinta segura de poder levar ele para a escola. O abaixo-assinado, que circula pela internet há pouco mais de uma semana, já conseguiu mais de 7.000 assinaturas. Pais da região metropolitana de Porto Alegre e de outras partes do estado também estão aderindo. Uma cópia do abaixo-assinado já foi entregue ao prefeito de Caxias do Sul e a ideia é encaminhar também ao governo do estado. Os pais sugerem que seja feita uma consulta para saber a opinião das famílias e dos professores sobre o retorno das atividades neste momento de pandemia. Por outro lado, há pais que justificam a necessidade de reabertura das escolas, já que muitos voltaram ao trabalho e não têm com quem deixar os filhos. A polêmica tomou conta das redes sociais. Este usuário questiona: alunos podem andar de ônibus, ir em parques, passear em shopping, mas escola não. E complementa: todos estão voltando ao normal de forma segura. Está na hora de pensar em solução, pois nem toda criança tem acesso a tablet, celular, computador para ter aula online. Para esta infectologista, este ainda não é o momento mais adequado para o retorno das aulas. Qual é a criança que a gente consegue deixar uma máscarazinha dessas no rosto? Nenhuma. Quanto menor a criança, menos ela vai ficar com máscara. E ela pode sim ser uma transmissora. Se eles realmente quisessem retornar, eles teriam que também fazer fluxos com poucas pessoas, né? Então, turmas de 10 alunos, então, né, com períodos de ensino menores e com matéria mais concentrada, se tiver que ser presencial. O período de isolamento iniciou na segunda
segunda quinzena de março. Desde então, muitas escolas das redes pública e privada seguiram com atividades online para manter o contato com os estudantes. Bom, e atenção ainda sobre este assunto, o Conselho Nacional de Educação aprovou agora essa semana um parecer, ou seja, uma indicação, liberando formas de recuperar as aulas perdidas durante a pandemia. E com isso, o ano letivo público e privado pode seguir até 2021. Ou seja, o Conselho de Educação está fazendo, reforçando até o pedido dos pais, liberando para diversas alternativas, em meio a esta pandemia. A respeito da pandemia, a respeito do que eu disse há pouco dessa pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, eu vou conversar agora ao vivo com a colega Luciane Coleman, que está em home office, porque ela acompanhou agora de manhã tudo que disse o governador Eduardo Leite, e é com ela que a gente vai conversar agora. Né, Lu, o que disse, o que destaca aí, o que pode destacar para a gente? Boa tarde, Lu Coleman. Boa tarde, André. Boa tarde para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Pois é, eu acompanhei a coletiva há pouco do governador Eduardo Leite, que teve a participação também do reitor da Universidade Federal de Pelotas, que está coordenando, como você disse há pouco, um dos maiores estudos, ou maior estudo do mundo em relação à prevalência da doença, na população. A gente tem o estudo do Rio Grande do Sul e também vai ter o estudo nacional. Hoje, eles divulgaram, então, a segunda etapa desse estudo, que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul, começou há 2 semanas atrás. E aí, olha só que interessante o que a gente tem aí nos dados, André. Agora, nessa segunda etapa, a gente já tem, claro, um aumento de casos aqui no Rio Grande do Sul, mas eles ainda afirmam que estamos no estágio inicial da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Agora, vamos dizer assim, a estimativa do estudo é que a gente tenha um infectado pela Covid-19 para cada 769 habitantes do Rio Grande do Sul. Na primeira fase, era um infectado para cada 2.000, ou seja, já reduziu. Outra questão, André, a cada caso confirmado da doença, a estimativa é que tenha 12 não confirmados. Uhum. Ontem, o que a gente tinha, até ontem aqui, confirmado pela Secretaria da Saúde? A gente tinha 1.352 casos confirmados no Rio Grande do Sul e 49 óbitos. Então, levando esses dados aí, dessa pesquisa, a gente teria, então, uma população estimada de 15 mil casos no total, ou seja, incluindo esses não confirmados, que acabam não sendo notificados aqui no Rio Grande do Sul. Outra novidade, André, que trouxe agora nessa segunda etapa, é a taxa de letalidade. O que eles verificaram? Que aqui no Rio Grande do Sul, então, a estimativa é que a cada 1.000 casos da Covid-19, a gente, infelizmente, venha a ter 3 óbitos. Dentro dessa estimativa, a taxa de letalidade seria de 0,33%. Agora, se a gente olhar só para aqueles números que a gente vem trazendo, que você todo dia traz, a gente vai mostrar em seguida, que são os números, exato, que são os números confirmados, aí, claro, a gente já tem uma taxa de letalidade de 3,6%. Por isso, o reitor, o Pedro Halal, lá da UFPEL, ele disse que as taxas de letalidade elas acabam sendo, claro, superestimadas, porque a gente não tem a testagem, a gente não tem a confirmação aí de todos esses casos. E tem uma outra observação, é uma taxa para determinada faixa etária, o grupo de risco é uma faixa, até para outras idades são números diferentes. A gente está olhando agora, acessando ao vivo aqui, o mapa do coronavírus no Rio Grande do Sul e se a gente olhar para esse número de 1.368 confirmados, então a estimativa, portanto, é de 15 mil, fecha com o que disse o reitor, o Pedro Halal. São 1.368 confirmados, mas se a gente aplicar todas essas técnicas de pesquisa, fazendo uma projeção, e até porque está sendo feito um acompanhamento, já foi feita a segunda, agora a pesquisa com esse público, a gente teria um número de 15 mil casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente tem já registrado são 50 óbitos
em 134 municípios aqui em Porto Alegre, com um número de 14 óbitos aqui na capital. Lu, lembrando, né, 12h09, agora a gente vai até 1 da tarde com muita informação. Para quem está chegando agora, converso com a colega Lu Coleman, está em home office e ela acompanhou o que disse hoje de manhã, a partir das 10 horas, foi a transmissão ao vivo do governador Eduardo Leite sobre a pesquisa que está sendo feita pela Universidade Federal lá de Pelotas. E essa pesquisa, né, Lu, ela vai dar elementos para que o governo, junto com entidades e instituições, faça o planejamento, né, os próximos passos para a reabertura seja de comércio, enfim, uma série aí de setores, né? Uma abertura controlada dos setores da economia. Isso a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque, Lu, os números eles vêm crescendo muito aqui no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha ali para o interior, Passo Fundo, por exemplo, olha só, são 130 casos. Aquela região ali dos vales, Vale do Taquari, Lajeado, mais 9 casos, chegando a 72. Marau, que é pertinho ali de Passo Fundo, nós temos em Marau mais 4, chegando a 61. Então, de fato, o Rio Grande do Sul, ele vai ser dividido em 21 regiões e cada região vai ter que ser estudado. E só antes de passar para ti, em definitivo, para tu falar mais, a cidade de Lajeado, Lajeado é a terceira cidade com maior número do Rio Grande do Sul, são 72 casos. Sabe o que fez o prefeito? A partir de amanhã, tudo fechado. Durante uma semana. Vai fechar tudo, porque esse número está crescendo de maneira muito rápida. São 9 casos, olha só, de ontem para hoje, Lu. Isso vai de encontro, né, André, com esse projeto, esse modelo do governo gaúcho do distanciamento controlado. Inclusive, o governador Eduardo Leite, ele deve anunciar amanhã esse novo modelo que começa a valer, então, no mês de maio. E aí ele vai exatamente analisar e cruzar os dados do quê? De como é que está lá o hospital, se a taxa de ocupação está elevada, como é que está o número de casos, né? E aí o risco de contaminação daqui a pouco no comércio, num shopping center, numa indústria, e aí eles cruzam os dados e determinam se abre, se fecha, que protocolo tem que seguir. E aí cada região vai seguindo, então, uma dessas regras. E, André, esse estudo agora que o governador, eu sei que você também acompanhou, né? Tem vários dados interessantes para a gente refletir também sobre o avanço da pandemia. Claro que quando a gente compara com o restante do país, a gente vê, poxa, mas o Rio Grande do Sul está bem. E o próprio governador Eduardo Leite, ele ressaltou que o Rio Grande do Sul está servindo de exemplo, né? O próprio modelo de distanciamento controlado está servindo de exemplo para o governo federal, que já citou, inclusive, nas próprias coletivas, que vai usar esse modelo aí para, de repente, ser aplicado no restante do país. E é uma pesquisa, não sei se você viu, por exemplo... E é uma pesquisa nesse formato, dentro de todos, né, os parâmetros técnicos necessários para uma pesquisa, como ela está sendo feita, ela é inédita no mundo, inclusive. No mundo. Rio Grande do Sul, 18 mil pessoas vão ser testadas, né, e avaliadas. E no Brasil, aí, que é uma outra etapa, 100 mil pessoas. É muita coisa, André. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tá certo. Obrigado, Lu Coleman. E agora eu vou até a redação. O que houve? A gente vai mostrar aquela imagem. A gente tem outras informações. Cadê a imagem lá da fronteira oeste? Lá do Alegrete, lá na região da Campanha. Vamos mostrar a imagem dessa mulher que estava indo para o trabalho e foi simplesmente deram uma gravata por trás querendo a bolsa dela. A Gabi tem os detalhes desse caso e outras informações, inclusive, né, Gabi? Pois é, André. A gente segue tentando contato com essa mulher que tem 25 anos, é trabalhadora. Ela estava saindo para o trabalho no último sábado, às 7h29 da manhã. A gente repete a história. Ela estava indo a pé fazendo esse trajeto, que ela não costuma fazer assim. Ela sempre pede para o esposo levá-la. Só que nesse dia, ela tinha que entrar um pouco mais cedo no trabalho, então resolveu ir sozinha. Foi quando ela foi atacada por esse homem, esse suspeito, que nós não sabemos a identificação dele. Ainda a polícia também não sabe a identificação deste homem. E aí, então, ele simplesmente pula em cima dela, estava caminhando e ela é salva por essa mulher que é de um comércio, de uma casa de linhas, que ela vem com guarda-chuva e esse homem acaba desistindo da ação. A todo tempo, de acordo com informações que ela contou, a vítima, esse homem dizia que estava com uma faca. Se sabia se estava ou não, a gente não tem detalhes, mas por óbvio, ele acabou desistindo ali dessa ação porque teve a ajuda desta mulher que sai com guarda-chuva para a rua.
Detalhe, novinho, conseguimos contato com esta mulher, a salvadora, como você disse, né, André? Ela não quis dar mais detalhes do caso, ela apenas disse para nossa produtora, para Ana, que ela fez tudo o que ela podia. Ficou bastante assustada de saber que está com grande repercussão essa situação, essa imagem, que chama muito atenção em todo o estado, né? Ela ficou muito assustada com a ligação que a gente fez para poder ter mais detalhes sobre isso, mas ela disse isso: eu fiz tudo o que eu podia, ou seja, ajudou a evitar esse roubo aí, esse furto que trouxe uma grande apreensão para toda a região, né, André? Verdade. E olha só, a imagem ali parada, a gente consegue identificar este cidadão, esse rapaz, esse criminoso, né, que ainda não foi preso, né, e ele não foi identificado. Mas essa imagem vai ajudar as pessoas inclusive, a auxiliar a polícia. Agora, eu imagino a situação dessa senhora ali do comércio que foi ajudá-la, Gabi, porque o que a gente sempre tem como orientação da própria polícia? Nunca reagir, né? A gente não sabe o que podia acontecer. A gente não sabe. Agora, foi a reação que ela teve naquele momento, né, de poder ajudar essa moça. Porque quando ela saiu de dentro, agora larga a imagem, quando ela saiu de dentro ali, a mulher que saiu com guarda-chuva, ela não sabia se essa pessoa estava com armas, estava com faca, se não estava com nada, ou se era só uma briga, né? Também ela pode ter ido do impulso. Então, que bom que terminou tudo bem, porque mais alguns segundos com essa gravatada que ele deu no pescoço, a mulher já perdia as forças. Os sentidos, né, André? Né? E aí sai a outra simplesmente ali de dentro, com uma guarda-chuva na mão e aparentando tranquilidade. Eu vejo que logo atrás dela sai uma outra pessoa junto. Chegasse a ver ali? Sim, na imagem parece um homem que sai logo atrás, né? Daí corta a imagem, a gente não tem mais detalhes do que aconteceu depois. Mas o fato é que sim, essa mulher salvou realmente a vida dessa vítima de 45 anos. Veja que ela é meio que prensada, né, ali naquela hora no muro ali, né? Imagina, mais um pouquinho mesmo, poderia até mesmo perder os sentidos, né, André? Ainda bem que essa mulher agiu rápido, mas lembrando, como você disse, né, a gente não pode reagir. Essa é sempre a indicação da polícia. Tanto que nem mesmo a vítima acabou reagindo também, né? Ela tenta segurar a bolsa todo o tempo, a gente tá vendo ali, ela fica um pouco mais, chega a ser prensada ali naquele muro e fica tentando segurar a bolsa dela, né? Aí sai a salvadora, como você disse, né, André? Para tentar ajudar, e conseguiu ajudar, né? Que coisa incrível. Obrigado, Gabi Lerina, pelas informações, 12h16. Preste atenção nesse recado aí. Agora é o momento de cuidar da sua saúde. Você sabia que a osteoporose pode levar até a invalidez? Uma fratura com osteoporose avançada pode não calcificar seu osso, prejudicando muito a sua mobilidade. Dores pelo corpo, dores nos joelhos e nas articulações em geral. Pare de sofrer com tudo isto, repondo cálcio na medida certa para você. Eu vou chamar agora o Rafael para falar do Super Cálcio D, né, Rafa? Olá, André, boa tarde. Exatamente. Você precisa fortalecer os seus ossos para evitar osteoporose, artrite, artrose. Fraturas na melhor idade são muito comuns, então pare de sofrer com essas dores que podem ser sintomas dessa terrível doença chamada osteoporose. Ligue agora a 0800 644 6868 e peça Super Cálcio D. 20 dias de uso, as dores começam a desaparecer e você vai ter muito mais qualidade de vida. Qual é a promoção de hoje, André? Eu vou contar, mas tem que ligar 0800 644 6868 e aproveite a super promoção do Super Cálcio D. Kit Alegria, Super Cálcio D, com 50% de desconto. Ligue 0800 644 6868. Parcela em até 6 vezes no cartão e você recebe na sua porta, na porta de casa. Compre agora seu Super Cálcio D. Super Cálcio D é mais saúde para você. Muito bem, 12h17, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o auxílio emergencial, né? Hoje mais um grupo recebe o auxílio emergencial, mesmo do Bolsa Família, e também para quem pode receber o dinheiro em cash nas agências da Caixa Federal e também nas lotéricas. Em seguida o Lucas Abate vai falar com a gente. E também nós vamos mostrar uma história diferente nessa época de pandemia. Como é que se faz um chá de panela nessa época de pandemia? É chá de fralda, não é de panela. Perdão, chá de fralda. O chá de panela já tinham feito, agora é o chá de fralda, o chá de bebê. O pessoal usou a criatividade, aí eles, cada um no seu carro, né? E foram até a frente da casa, né, da futura mamãe. E aí o pessoal parava e largava o presente. Daqui a pouco a gente vai contar melhor essa história aí, desse chá de bebê diferente sobre rodas. A criatividade em meio à pandemia. 12h18 agora, olha só, preste atenção nessa história.
Uma profissional da área da saúde aqui em Porto Alegre conseguiu na justiça o direito ao saque de R$5.000 da conta do Fundo de Garantia. Dinheiro essencial para pagar despesas, né, durante a pandemia. Na tela, a gente te conta. Esta enfermeira conseguiu liminar na justiça para usar parte do FGTS nas contas do dia a dia. Várias pessoas nessa época de pandemia acabamos perdendo uma parte da renda, porque o pessoal da enfermagem, além do emprego, normalmente tem um trabalho extra que faz. E eu também faço na parte da tarde, que é uma complementação muito importante na minha renda. Então, com a pandemia ficou muito difícil. A lei do Fundo de Garantia prevê saque em cenários já bem conhecidos, como demissão sem justa causa e aposentadoria. Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro esse mês permite a todo trabalhador o saque de até R$ 1.045 da conta do Fundo de Garantia a partir de junho. Além disso, um decreto de 2004 já garantia acesso ao dinheiro em caso de calamidade pública. Foi nesse inciso que eu embasei o pedido da minha cliente para a liberação do Fundo de Garantia dela, tá? Além da necessidade financeira dela neste momento de pandemia. A Constituição Federal prevê que o Fundo de Garantia é um direito dos trabalhadores, né? Nada mais justo que nesse momento delicado que estamos vivendo, que seja liberado, né, para os trabalhadores esse valor, né? Porque senão os trabalhadores vão ter que pegar empréstimo bancário, se endividando, né? Se eles podem, né, utilizar esse valor, que é fruto do próprio trabalho. É isso aí, muito bem, gente. Agora, dá aí a imagem do cachorro. Olha, tem uma história para contar para vocês, espetacular. É um cachorrinho, tá? Sabe o que ele fez, esse cãozinho? Ele viajou, tá? Ele viajou amarrado num trem. De Pelotas até Bagé. Foram 150 quilômetros. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Em seguida a gente vai contar essa história desse cãozinho. Como é que é o nome desse cãozinho? Como é que é o nome desse cãozinho? Babu? Babu é o nome desse cão que viajou. Essa história é aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai contar melhor e vai explicar. Aqui uma história do sul do estado, deste cãozinho que viajou 150 quilômetros. Mas pode uma coisa dessas? Daqui a pouco a gente vai entender melhor o porquê que ele viajou amarrado a um trem aqui no sul do estado. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente conta o que é que aconteceu. 12h e 21 minutos. Agora, preste atenção nesse recado da FAB com a EVT Assessoria. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Chegou a hora das notícias do esporte. Vamos fazer uma visitinha para o Jeremias Werneck, que está em casa e home office. Oi, Jeremias. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, André? Como é que tá? Tudo tranquilo. Ainda mais para Biscoito Zezé. E? Carinho que vem de família. Mas olha só, ô, Jeremias, tem polêmica. Biscoito Zezé, André? Hã? Tem, André. Se eu te contar, presta atenção, tá? Eu não sei se tu vai acreditar, mas o Campeonato Gaúcho pode voltar na segunda quinzena de maio. Tu acredita nisso? Oi? Como assim? Campeonato Gaúcho não acredito. Pode voltar na segunda quinzena de maio. Dá para acreditar? Não dá para acreditar. Sabe por quê, Jeremias? Eu vi ontem até o presidente do Grêmio falando, eu fiquei um pouco assim surpreso, porque a gente tem tanto caso pipocando no Rio Grande do Sul, a gente não tem nem cabeça para esse momento em pensar numa... Sinceramente, né, com todo respeito ao pessoal que gosta de futebol e esporte, acho que não tem nem cabeça esse momento, a atenção ela tem que ser para o foco para a gente passar por essa fase de uma vez. Eu concordo.
tá? Só que eu preciso noticiar aqui que ontem teve uma reunião das federações com a CBF. E a CBF, pressionada pelas federações, ela disse o seguinte, tá, vocês querem voltar? Então resolvam-se. Cada estado vai ter que falar com o seu governador, com a sua secretaria de saúde aí, vai definir se dá ou não dá. Em Santa Catarina, por exemplo, já não deu. E aqui no Rio Grande do Sul, a informação é a seguinte, André. A Federação Gaúcha de Futebol enviou ao Palácio Piratini um cronograma estimando a volta do Campeonato Gaúcho sem torcida e com profissionais reduzidos no estádio, seja de imprensa, seja de gandula, enfim, profissionais reduzidos, tudo isso a partir do dia 17 de maio, que é um domingo. Esse é o plano que está sendo colocado em ação nesse momento. Só que tudo passa pelas mãos do governador Eduardo Leite. Uma informação que eu apurei é que o governador Eduardo Leite deve conversar com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, na segunda-feira. Então, segunda-feira, provavelmente, nós vamos ter uma definição se o governo do Rio Grande do Sul, se o governo do estado autoriza a volta do Campeonato Gaúcho. Uma importante informação, André. Os dirigentes de Grêmio e Inter apoiam esta decisão, mediante um protocolo de prevenção no dia a dia, com treinos, com restrições nos centros de treinamento. Só que essa ideia de voltar não é uma unanimidade. Eu já estou fazendo o gancho para outro assunto. Mas é que assim, ó, a gente para pensar, eu sei, o presidente Bolzan falou de todo o protocolo, todo o cuidado, só que aí a gente começa a pensar, por exemplo, aqui no estado, a região ali de Passo Fundo, região de Lajeado, são regiões, a região de Bagé, que não tem clima para isso, né? Com todos os protocolos. Então, e outra coisa, quando é momento de distanciamento, será que os jogadores vão conseguir? Eles vão ficar confinados? Não, vai cada um ir para sua casa. Tanto é que eles nem vão usar o vestiário. Não sei, isso tem que ser discutido, mas eu acho que o clima para um campeonato gaúcho, onde nós temos aí pessoas morrendo por causa da Covid, é estranho, sabe, Jeremias? Isso eu estou falando aqui a minha opinião, mas enfim. Eu vou te dizer o seguinte, quem trabalha no futebol entende que o momento é sensível. Eu estou contigo, tá, André? Mas o argumento de quem trabalha no futebol é o seguinte, o futebol voltando pode ajudar como entretenimento. Só que a gente tem que pensar num seguinte cenário. Se Grêmio e Inter forem jogar contra times do interior, esses adversários, eles vão estar cumprindo protocolos também de prevenção? Porque esses protocolos, eles exigem um investimento que os clubes do interior não têm hoje condições de fazer, pela condição financeira. Inclusive, a informação é do Glauco Paza, tá? O Glauco tem a informação de que podem ser feitos testes por amostragem nos clubes do interior. Ora, amostragem não dá, né, André? Aí é complicado. Bom, agora vamos mudar de assunto. Até porque, seriam testes particulares, provavelmente os clubes iam pagar, porque nós temos tanta dificuldade de conseguir testes para o Covid. Agora, deixa eu falar de um outro assunto. Vamos fazer uma simulação. Sabe que eu gosto de fazer simulações. Tu é o Renato Portaluppi e eu sou teu assessor, certo? Eu sou teu assessor. Aí toca o telefone. Eu sou o seu Renato Portaluppi, tem telefone para o senhor, é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso aconteceu, Jeremias? Eu dou uma olhada assim no telefone para confirmar. Aconteceu. Final da semana passada aconteceu. O presidente da República ligou para o Renato e eles conversaram. O presidente procurou o Renato para ouvir do meio futebol, de um representante do futebol, qual é a visão do futebol em relação a essa liberação de treinos e jogos. E a informação é que o Renato disse ao presidente que ele, Renato Portaluppi, é contra. Ele entende que não é o momento de forçar a volta das atividades e dos jogos. E o Renato usou dois argumentos, André, que a gente já citou aqui. O dia a dia nos CTs, onde num vestiário circulam entre 60 e 80 pessoas. E não são só jogadores, muita gente que está em casa está pensando, mas o jogador tem 25, 30 anos. Não. Muitos profissionais do futebol estão no grupo de risco pela idade. O próprio Renato está batendo na casa dos 60. E o Renato teve uma cirurgia do coração. Lembra que ele teve a arritmia? Sim, ele fez dois procedimentos até. Né? Exato, dois procedimentos. Exato. Então o Renato disse ao presidente da República que, olha, na minha opinião, Renato Portaluppi, o futebol não tem que voltar agora. Entende? Então, isso aconteceu.
O Renato e o presidente Jair Bolsonaro, eles têm uma linha assim, não vou dizer que direta, que eles se falam todo dia, mas o que eu ouvi é que eles conversam seguidamente sobre futebol. E o Renato foi uma espécie de consultor, então, do presidente Jair Bolsonaro sobre essa situação do futebol. E diferente da opinião do presidente do Grêmio, né, que ontem mesmo estava ouvindo, e ele é bastante a favor, com todos os cuidados e protocolos que a gente respeita. E, inclusive, ele teve já o Covid, né? Ele teve. Foi um dos primeiros aqui no estado, inclusive, né, que teve a Covid, ele e o presidente do Inter, o Marcelo Medeiros. Bom, vamos aguardar o que vai acontecer, mas... lembrando que assim, o Jeremias, uma pessoa infectada, tá? Ela transmite de 12 a 15 pessoas. Tá? Então, assim, ela é muito rápido. E outra coisa, a gente tem um número de casos no Rio Grande do Sul que ele é subestimado, mas nem é propositalmente, nem é por falta de testes, mas pela característica do vírus. Eu posso estar com o vírus, não sentir absolutamente nada e eu estar transmitindo aqui para os meus colegas. Então, por isso, o cuidado que nós temos. E isso no Rio Grande do Sul, a estimativa é que a gente tenha 15 mil infectados. Então, um só que leve para um centro de treinamento já vai ter que parar no dia seguinte tudo. Então, assim, será que vale a pena correr esse risco, né? E um outro detalhe do ponto de vista do jogo em si, tá, André? A próxima rodada do Campeonato Gaúcho, ela reserva clássicos. Tem Caju, Caxias e Juventude, na Serra. Tem o clássico da Zona Sul, Pelotas e Brasil de Pelotas. E tem o Grenal no Beira-Rio. Tudo bem que seja com portões fechados, mas são clássicos. E a federação, ontem eu falei com o presidente da federação, Luciano Oxman, e ele disse, isso eu não vou mudar. Então, quando o Campeonato Gaúcho voltar, teremos clássico. E o clássico mexe com as torcidas. E o clássico mexe com todo mundo. E nesse cenário, é muito complicado. Ô, Jeremias, olha só, tem muita gente ligando aqui, pedindo pra gente falar de novo do que aconteceu. Então eu vou fazer a simulação de novo, tá bem? Tu é o Renato Portaluppi. Vamos lá. E eu sou o teu assessor, certo? Eu sou teu assessor, tu é o Renato Portaluppi. Aí toca o telefone. Ô, seu Renato, com licença, tem uma ligação pro senhor pode atender? É o senhor... Acho até que aconteceu essa ligação do assessor. Tá, deixa assim, Jeremias. Tá, Jeremias, deixa assim. Ah, bom, pode ser, mas faz de conta. Deixa que eu não estrague aqui a minha encenação, pô. Eu sempre quis trabalhar em novela, poxa. Sempre quis trabalhar em novela, tá cortando meio barato. Vamos começar tudo de novo. Tá aí o Renato Portaluppi, né? Lá no Rio de Janeiro e tal. E aí, o que acontece? Toca o telefone. O assessor, né, mantendo o distanciamento, diz, ó, seu Renato, tem uma ligação aqui pro senhor pode atender agora? Manda. É um amigo seu, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode falar com ele agora? Mas é claro. E aí ele atendeu. E aí, foi entre quinta e sexta-feira, tá? Mas eles são amigos, hein? Eles são amigos. Porque o Renato declarou voto no Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018. E eles se falaram 2 ou 3 vezes em 2018, em 2019. E o Renato presenteou Jair Bolsonaro com uma camisa do Grêmio. E o presidente tem o hábito de usar a camisa de futebol, né? Já usou do Flamengo, já usou do Palmeiras. Ele é palmeirense, né? Mas ele já usou do Palmeiras, já usou do Flamengo. Esses dias até estava com a camisa do Inter. O quem é palmeirense? O presidente Jair Bolsonaro. Ah, mas ele é do Rio de Janeiro, vai dizer que é do Palmeiras, ele quer... bom, ele nasceu em São Paulo, é verdade, ele nasceu. Mas ele mora muito tempo no Rio de Janeiro. Paulo. Isso. Mas o clube do Rio, ele não abriu o jogo. Ele torce pro Flamengo no Rio. Então já tem aí... Ele foi visto num jogo do Flamengo, aí no que estádio Mané Garrincha. Isso, aí que eu queria chegar nessa relação. Agora ex-ministro, mas então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, né? É verdade. E aqui no Sul, ele declarado, aliás, presidente, que deve estar na quinta manhã, deve estar aqui na posse do novo Comando Militar do Sul. O presidente Bolsonaro deve estar aqui agora, amanhã é quinta-feira, né? Amanhã de manhã, o presidente Bolsonaro está aqui. E no Sul, ele já declarou que é gremista. Tá bem, então, Renato Portaluppi? Não sei se ele é gremista, hein? Olha, eu já ouvi... Não sei se ele é gremista, vamos analisar isso aí. Minhas fontes dizem que sim. As minhas fontes, Léo, diz que sim. Se falar que ele é gremista, o ministro Onix vai ficar brabo, hein? Ah, pois é. Bom, é eles que se entendam. Então tá bom? Tchau, Renato. Aliás, tchau, Jeremias. Tá bem. Um abraço. Tá bem. Quase gente, igual. só rindo. Gente, bom, olha só, daqui a pouco... Nós temos muitos assuntos, a gente vai até 1 da tarde. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar um caso
né? O que chega ao ponto da criminalidade, né? A morte por status. Sabe o que significa isso? São os traficantes que matam usuários de drogas para crescer na hierarquia do crime. Quanto mais corajoso, quanto mais criminoso, mais ele sobe na hierarquia. E a gente vai mostrar também a história de um cachorro. Eu estou muito curioso para ver essa história aqui. Um cachorro aqui no Rio Grande do Sul, ele viajou 150 quilômetros amarrado num trem. Ah, não sabia que tem trem no Rio Grande do Sul? Tem sim, um trem comercial. Infelizmente, não temos de passageiros, mas é um trem que leva cargas. E esse cachorro viajou amarrado 150 quilômetros. O porquê? Por que ele fez essa viagem? Ainda bem que ele parece que foi tranquilo. Mas a gente vai entender por quê daqui a pouquinho. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu te peço, fica aqui com a gente. É rapidinho, eu vou ali e já volto. 12h37, voltamos com o SBT Rio Grande e você vai ver daqui a pouco. Morte por status. Traficantes matam usuários de drogas para crescer na hierarquia do crime. 1 tonelada de maconha apreendida na região metropolitana também tinha muito dinheiro e até fuzis. E em meio à pandemia, a criatividade para fazer festa. Você vai conhecer o chá de bebê sobre rodas. Muito bem, 12h38, Lucas Abate ao vivo, informações da Caixa Econômica Federal. Oi, Lucas. Oi, tá bem assim? Pode mais para cá, mais para cá, mais para dentro. Mais para dentro. Isso, tá bom, pode falar. Oi, testando. Tá, estamos te ouvindo, Lucas. Estamos te ouvindo, pode falar. Oi, André. Retornando aqui da Caixa Econômica Federal, da Oscar Pereira, para mostrar que por aqui também tem fila, diminuiu até em relação ao que teve um pouco mais cedo. Muita gente por aqui chegou ainda antes da abertura da Caixa Econômica Federal, mas as pessoas que estão por aqui, André, aguardando há cerca de 2 horas. A gente vê muitas com o telefone celular na mão e tentando acessar o aplicativo Caixa Tem para conseguir o saque. Só que as pessoas não conseguem acessar o Caixa Tem, precisam se sujeitar a essa fila para dentro da caixa emitir o número e conseguir fazer a retirada em espécie do dinheiro. Tá aí, a gente mostrando ainda com problemas, vamos ver se hoje à tarde a gente consegue. A Caixa emitiu uma nota, mas é uma nota daquela que a gente já sabe, né? Que é um problema de muita gente acessando, né? Quem puder, evite acessar o aplicativo Caixa Tem, porque muita gente não precisa acessar o Caixa Tem, Lucas. Por exemplo, quem indicou uma conta lá quando fez a solicitação e já indicou uma conta para depósito, vai automaticamente para essa conta. Ou então, quem recebe o Bolsa Família, como por exemplo, hoje já tem um grupo do Final 9 do NIS, né? O Bolsa Família, o pessoal está recebendo e já vai direto para a conta, ou seja, não tem que acessar esse aplicativo. Ele é única e exclusivamente para um caso. Qual é o caso, Lucas? Para o caso das pessoas que não indicaram nenhuma conta ou não têm conta e querem movimentar esse dinheiro através da conta digital que foi criada pela Caixa Econômica Federal. E dentre essas pessoas, André, vale lembrar que nem todo mundo precisa acessar neste exato momento, porque hoje o saque em espécie apenas para as pessoas que nasceram em maio, em junho, precisam entrar pelo aplicativo, vem até a agência. Quem já conseguiu emitir, André, entra diretamente pela porta, como está fazendo aquele senhor ali nesse exato momento. Ele entra naquela porta, vai diretamente no caixa eletrônico e consegue retirar. Essa fila que tem aqui um pouco maior, que as pessoas estão aguardando por vezes 2, 3 horas, são para as pessoas que não conseguiram acessar o aplicativo Caixa Tem. E bom lembrar também, André, que nem todo mundo precisa fazer essa correria agora às agências da Caixa, porque por esse aplicativo, quando conseguir o acesso, pode fazer outras movimentações do dinheiro, como por exemplo, transferir para outras contas ou até mesmo pagar diretamente o boleto, porque a gente soube até de situações que a pessoa veio até a Caixa, ficou nessa fila da Caixa para pagar o dinheiro, saiu daqui com o dinheiro, André, foi até uma agência da lotérica, encarou outra fila para pagar a conta. Então, o boleto pode ser pago diretamente pelo aplicativo. E outra coisa, por exemplo, assim, se eu consigo acesso ao Caixa Tem e eu posso, por exemplo, passar para uma conta de um irmão, né? Uma pessoa que confie, lógico, né? Pode transferir esse dinheiro e aí essa pessoa vai na sua agência bancária, no caixa eletrônico e faz o levantamento do dinheiro. Pronto, está resolvido. Também consegue evitar pegar essa fila aí na Caixa Federal e também nas lotéricas, né, Lucas?
E essa movimentação não segue à risca esse calendário, né? Esse calendário que a gente apresenta, que hoje é para maio e junho, é só para as pessoas que querem espécie. Para fazer essa movimentação para outra conta, por exemplo, a pessoa pode fazer a qualquer momento quando consegue acessar o aplicativo Caixa Tem. Muita gente ficou com receio lá no início ainda de indicar uma conta porque estava no cheque especial, estava no negativo. E vale lembrar para essas pessoas que tiveram esse receio e que estão com dinheiro agora no Caixa Tem e estão com medo de transferir o dinheiro para sua conta, que esse dinheiro, esses R$600, estão marcados, estão carimbados e eles não vão ser usados para abater dívidas ou algum negativo do cheque especial. Lucas, a única dúvida que eu tenho sobre isso é de uma pergunta que foi feita por um telespectador e a gente não vamos poder responder agora, mas contas que estão bloqueadas judicialmente. A gente vai atrás dessa informação, de repente amanhã a gente já consegue resolver. Porque quando a conta está negativa, ok, esse dinheiro ele não vai para cobrir essa conta, isso é um acordo. Agora, no caso de uma conta que esteja bloqueada, o que acontece? Essa informação a gente vai atrás e vai descobrir aí. Vamos ver se até amanhã a gente consegue essa resposta, tá bom? Obrigado, Lucas. Esse é o Lucas Abate falando ao vivo em frente à agência da Caixa Econômica Federal. Agora, olha só essa história. Matar para mostrar poder. Vocês acreditam que isso acontece aqui no Rio Grande do Sul? Matar para mostrar que tu tem poder. Pois a Polícia Civil está buscando envolvidos na morte de 2 jovens aqui em Gravataí. O crime aconteceu no mês de março agora. 2 presos confessaram que mataram para ganhar status diante de uma facção. Acredita nisso? Na tela. Os amigos Brian Matheus Felício, de 22 anos, e Juarez de Oliveira, de 30, desapareceram no dia 26 de março. O carro usado por eles foi encontrado incendiado, mas sem qualquer sinal dos jovens. Os familiares chegaram a pedir ajuda nas redes sociais. E 2 dias depois do desaparecimento, os corpos foram localizados. Nós, junto com a Brigada Militar e com um grupo de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros, fomos até uma região, uma área verde aqui em Gravataí, passamos a fazer buscas. Naquela região nós encontramos os 2 corpos. Realmente estavam enterrados, mas superficialmente, não era uma vala profunda. E identificamos vestígios de que naquele local teria sido praticada a execução também. Durante a prisão de 2 envolvidos no crime, a polícia apreendeu armas e um celular. No aparelho, peritos encontraram um vídeo mostrando a execução e mensagens indicando o motivo do crime. Os assassinos queriam ganhar status e provar para uma facção criminosa que poderiam gerenciar um ponto de tráfico. As vítimas eram usuárias de drogas. A investigação segue em busca de outros 2 envolvidos que já foram identificados. Sexta-feira nós cumprimos 4 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. Tem um indivíduo que ainda não foi preso, nós estamos ainda identificando outros indivíduos que teriam participado do duplo homicídio. Muito bem, meio-dia 44 agora. Gabi Lerina, cadê a imagem aquela lá do Alegrete, da mulher que foi, deram uma gravata nela? Vou mostrar, no sábado de manhã isso aconteceu e agora a Gabi Lerina conseguiu outras informações deste caso. Para quem não acompanhou, é uma mulher que estava indo de manhã cedo no sábado para o trabalho, 7h29 da manhã, e quando de repente por trás veio esse homem tentando roubar a bolsa dela, deu uma gravatada. E aí o que aconteceu, Gabi? E aí abriu uma senhora a porta de um comércio com um guarda-chuva na mão e espantou esse bandido e aí acabou tudo bem, graças a Deus, mas foi um grande susto. Seguinte, André, conseguimos contato com a vítima, tá? Graças a Ana, nossa produtora, conseguiu. Ela não quis gravar vídeo, tá? Claro, tá com muito medo ainda, mas mandou pra gente o relato e eu vou contar pra vocês agora através do WhatsApp. De quem? Da vítima. A vítima. O que aconteceu? Ela disse o seguinte, ó, eu estou bem agora. Na hora, não tive tempo nem de pensar. Foi tudo muito rápido, segundo a vítima. A única coisa que eu pensava era não cair no chão. Tive medo, porque se eu caísse, ele ia me bater. Ele tentava me derrubar a todo momento. Ele tentou pegar a bolsa e me ameaçava dar uma facada. Mas como eu não vi a faca, chegou a abrir o zíper da bolsa. André, essa novidade aí, ó. Chegou a abrir o zíper da bolsa para retirar o dinheiro ou o celular.
E aí ela disse o nome da senhora, que eu não vou dizer por óbvio, a senhora da loja, que abriu a porta e salvou ela na hora e começou a pedir para ele largar. Larga ela, larga ela. Foi assim que ela se escapou desse assalto. A gente está em contato com ela ainda. Ela diz assim, ó, o que ela faz, né, a profissão dela. Ela diz que ela trabalha em 2 lugares de serviço geral, num salão de beleza à tarde, e ela é atendente de uma lancheria. Olha só, trabalhadora, né? Trabalha em 2 locais e passou por esse grande susto no último sábado, André. E isso foi agora no sábado. Eu não sei se na região dela o salão de beleza já estava permitido, isso depende de algumas cidades, mas enfim, trabalhadora, né? Porque estava trabalhando numa lancheria, a lancheria pode, não pode pub. Ela trabalhava numa lancheria se dividindo, né? Poderia estar em casa, protegida, foi trabalhar, nesse dia o marido não pôde levá-la e ela foi, né, para o trabalho quando foi atacada. Eu só não entendi, ele abriu a bolsa dela para pegar as coisas? Ele conseguiu abrir a bolsa dela, abriu o zíper na hora ali que ele pegou ela assim de jeito, assim mesmo no pescoço, conseguiu abrir o zíper dela, mas não conseguiu retirar o celular ou a carteira dela, enfim, os pertences dela, né? E a gente vê que ela foi, né, se administrando ali, se controlando para não ir para o chão, porque olha o relato dela, se ela vai para o chão... Ele ia bater nela. Esse era o grande temor. E a gente estava já tentando traduzir isso antes de ter esse contato dela narrando realmente o que aconteceu com ela. E essa também era a nossa preocupação, porque ele chega a empurrar ela para o muro. Nossa. E o medo dela era cair. Ela ainda pensava nisso, né? Ela foi muito sagaz, né? E tu viu que ela quase bateu a cabeça na parede ali, de forte. Por muito pouco, ela só não bateu. Volta ali na imagem. Gente, impressionante ali. Agora eu vendo, ela quase que dá uma batida muito forte na parede e eu acho que ele escorou com o braço. A gente vai ver o momento agora que ela tenta se desvencilhar e a hora que eles vão pra cima. Olha ali, ó. Olha ali. Ali. Acho que foi um pouquinho antes dele bater, de encostar com ela no muro, que ele conseguiu abrir o zíper dela. A gente não consegue ver porque a imagem é muito rápida, né, André? Vamos tentar ver de novo se a gente consegue descobrir o momento. Mas dá pra ver ali, na hora que ele tá embolado com ela ali, que ela quase cai, quer ver, ó? Agora ele puxa. Ele vai puxando. Ela tá segurando a bolsa, né? Tá segurando a bolsa ali. A bolsa preta ali. A bolsa tá mais embaixo. Ali, essa é a hora. Esse é o momento que ele abre o zíper, mas não consegue levar. Eu fico olhando aqui pro outro monitor, porque esse aqui fica muito perto, por isso que eu fico olhando pro outro monitor, que eu consigo ter uma visão um pouquinho melhor. Mas é isso, olha, que bom que essa mulher conseguiu escapar bem e que ela teve ajuda, né? É aquela história, quando o momento de tu auxiliar alguém numa situação como essa é um risco. Ele não sabe se ele estava com faca, se ele estava com arma, se estava com um explosivo. Mas ainda que ela saiu com tranquilidade de dentro da loja, ela não saiu gritando, não saiu batendo. Diz a vítima que ela disse, larga ela, que acabou espantando ele, né? E ela vai, ela sai ali, né? Sai caminhando, ela não sai correndo. Esse caso aconteceu no sábado de manhã, na fronteira oeste, aqui lá no Alegrete. Muito bem, muito bem. Obrigado, Gabilerina. Até já. Até daqui a pouco, 12h49. Gente, olha só. Tem uma história de um cachorro que eu estou muito curioso, muito curioso. De um cachorrinho que foi resgatado depois de ser pendurado dentro de uma sacola. Eu vou repetir. Um cachorrinho, ele foi amarrado e pendurado em uma sacola num trem que viajou de Bagé até Pelotas. Sabe quanto que é isso? Você tem ideia de quanto que é isso? São 150 quilômetros. Ah, André, mas que trem é esse? No Rio Grande do Sul nem tem trem. Não tem trem de passageiros, mas tem trem de carga. Agora, por que fizeram isso? Na reportagem. Quem vê o Babu assim, não imagina o que ele passou há pouco tempo. O cachorro foi abandonado em Bagé e pendurado em um vagão de trem, só com a cabeça de fora de uma sacola. Uma senhora avistou o trem em movimento com o Babu dentro do saco plástico. Foi então que essa senhora fez uma denúncia online e nós vimos essa denúncia online. A partir daí a gente foi na estação férrea, onde começou uma busca incansável atrás do Babu. A sacola vermelha chamou a atenção quando o trem passou por Capão do Leão, mas o resgate só foi acontecer em Pelotas, ou seja, mais de 150 quilômetros de viagem forçada, até que funcionários da empresa de logística e também seguranças da estação fizessem o salvamento do cãozinho. Maus tratos contra animais é crime e deve ser denunciado. A Liliane está cuidando do Babu, mas o cachorro aguarda por uma nova casa. Se alguém tem interesse em adotar o Babu, entre em contato por telefone conosco, porque ele merece um lar cheio de amor e carinho, para que ele tenha uma vida longa e feliz.
Ele é um cachorro muito especial, muito querido, se dá bem com outros animais e ele tá para adoção. Não, é incrível e a gente começa a se perguntar, né? Vários detalhes. Por exemplo, a sacola, imagina, a sacola foi sacudindo. Como é que viram isso? Né? Quanto tempo de viagem? É um saco de batata, imagina? E tava o Babu ali dentro, né? O Babu estava ali dentro. E vejam só que história incrível. E quem quiser adotar o Babu, que eu acho que vai estar assim, ó, gente querendo adotar, pode fazer contato, o telefone que a gente vai dar, o WhatsApp 53, né? 98405-1783 é o número de contato que a gente vai mostrar na tela. E tá ali o saco, naquele saco de batata. No nosso Facebook tem todas as informações. Olha o saco de batata, tá ali, gente. Tá ali, tipo aquele saco de linhagem. Ali foi posto o Babu, que não se sabe ao certo. Agora é só seguir com câmera de segurança. Talvez não seja difícil, né? Não, já que ele saiu de Pelotas, né? Até Bagé. Foi de Pelotas a Bagé, é isso? Só que não sabem o ponto certo, mas também acho que não é difícil descobrir. Agora, quem faz esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, qual foi a intenção? Tá aí o Babu, que história. E quantas horas deu tudo isso, hein? Quantas horas até descobrir? Nossa, quanta coisa podia ter acontecido no caminho. Mas o pessoal diz, né? Mas como assim trem aqui no Rio Grande do Sul? Sim, nós tínhamos trem que circulava, inclusive, cortava São Leopoldo ao meio lá nos anos 80. Aí depois pararam com os trens e ficou um pouco da malha ferroviária aqui no interior do Rio Grande do Sul para fazer o transporte, né, de combustíveis, principalmente, de algumas mercadorias, né? Tem uma empresa que faz esse transporte. Então, se você quiser adotar, a gente vai mais uma vez mostrar o telefone, código 53, né, que é da região, lá da fronteira, lá no nosso... Lá no Facebook também tem outros detalhes. E código 53 98405 1783. É o telefone, está aí o Babu, que foi colocado nesse saco de batatas e viajou por 150 quilômetros. Que história desse cão, que história. Muito bem, meio-dia e 53 minutos, nós mostramos aqui diariamente, né, várias adaptações, criatividade, né, que a pandemia fez a gente acrescentar aí a nossa vida, né, para a gente conseguir lidar com algumas situações. Nós estamos sem poder fazer festas, né, mesmo em datas importantes, está chegando aí o Dia das Mães, nós também não vai poder comemorar. Mas quando se tem carinho, se dá um jeito de celebrar, mesmo que, né, à distância, não é verdade? Olha só que mensagem de esperança que vem da região noroeste aqui do estado. O Conrado vai nascer no final de julho e o chá de bebê era um momento muito aguardado desde janeiro, quando a família soube que era um menino. Eu já tinha pensado em tudo, pensado em fazer o chá, a decoração, eu tinha falado com a decoradora, já tinha acertado o local, já tinha acertado até a música que ia ter. Até as lembrancinhas eu já tinha feito. Eu distribuí os convites para todo mundo já na metade de março. Com a pandemia do coronavírus, o chá de bebê não poderia mais acontecer como foi planejado. Isso, como foi planejado, porque os convidados deram um jeito para que essa fase tão importante não passasse em branco. A festa foi no drive-thru. E como a gente faz parte da gente da saúde, estamos na linha de frente, né, a tudo isso, a gente sabe que é importante, então, o cancelamento, mas vimos no olhinho dela o quanto ela ficou chateada com tudo isso e quanto era importante para ela a gente estar, todos os amigos estar juntos nesse momento do chá para a espera do Conrado. Então, dessa forma, surgiu a ideia de organizarmos uma carreata, né, e demonstrar o quanto esse casal é especial para nós e não deixar esse momento passar em branco. Foi criado um grupo no WhatsApp, chamamos todos os amigos que abraçaram a ideia. Foi realizada então a carreata do Conrado. O gesto renovou a esperança da mamãe Brenda. Elas trouxeram alegria para esse mundo, comemoraram comigo a vida dele, que foi a melhor sensação do mundo. Se sentir amada, se sentir cuidada e ver que tem muitas pessoas que estão esperando meu filho, que estão esperando essa nova vida.
para esse mundo. E me deram uma grande esperança de que o mundo vai ser melhor, que todos nós vamos conseguir sair dessa. E a Gabi Lerina já está com a lágrima correndo aqui. Lembrou certamente da Catarina, Lembrei né? dos meus chás da Catarina. E nesse momento a gente fica tão frágil, né, André? A mulher precisa tanto desse carinho, desse abraço. Que amigos que valem ouro. Um grande beijo pro Conrado aí e para toda essa turma que teve essa ideia genial, que pôde trazer esse abraço de longe aí, esse carinho todo através dos presentes, das lembranças. Que coisa mais linda. Eu adorei essa história. Olha a fila, então. Imagina a expectativa dela. Descia um, aí dava um beijo, falava o que queria e ia embora. Aí vinha o outro. E a fila vinha... Olha lá, a fila andando. A fila de carro. Olha que bacana. Muito legal. E olha muito só, legal. e para quem diz assim, mas e se... Vamos prestar serviço, né, Gabi? Alguém pode dizer, mas e se o pacote tiver ali com vírus, né? É um risco que se corre. É simplesmente deixar ali numa sacola por 2 dias, porque o vírus no papel, as pesquisas indicam que ele fique 24 horas. Então deixa tudo quietinho num canto, né? Põe num saco e deixa passar também, 24 horas, depois vai lá e abre todos os presentes. Isso, e faz a limpeza também com álcool gel ali, né? Faz a limpeza com álcool gel também para ajudar. Muito linda essa história. Eu adorei, claro que eu lembrei da Catarina, por óbvio. Bom, vamos continuar falando de coisa boa então, André? Vamos trocar um pouquinho de assunto rapidamente para comemorar altas em função da Covid-19. Olha só que legal essa história. Um casal de irmãos, um de 88 anos e de 72, receberam alta do Hospital Santa Casa. Vou contar um pouquinho da história deles para vocês. A dona Lila e Elda Petersen Dias da Costa e o seu Dário Carlos Petersen. Eles foram diagnosticados com o novo coronavírus em março, depois que foram para São Paulo. E eles estavam desde março na UTI. Olha só que coisa mais linda, conseguiram se recuperar e eles gravaram inclusive depoimentos que a gente vai rodar agora para vocês verem. Nós estávamos com os quartos pegados, então toda hora eu sabia notícias dele, sabia que ele estava melhorando, que a gente estava vencendo. Ai, que amor, né? Que amor. E olha só, o doutor Luciano Corrêa da Silva, que é o pneumologista deles, disse que realmente é uma vitória, porque o seu Dário tinha doenças pré-existentes. E a dona Lila, 88 anos. Nossa. Então, realmente, são casos bem específicos. Agora, vamos ouvir um pouquinho o que disse o seu Dário. E foi uma luta, mas vencemos. E vamos continuar vencendo. Isso é de arrepiar, né, André? E lembrando que no Rio Grande do Sul já tem 825 pessoas recuperadas, né? Isso é importante a gente chamar a atenção. 825 pessoas recuperadas e agora os dois manos aí com 80 e tantos anos. Que legal, né? Antes da gente encerrar também, o doutor Luciano faz um alerta para que a população continue se cuidando, utilizando máscaras, fazendo higienização, evitando aglomerações, porque o sistema de saúde agradece. Quanto menos pessoas estiverem dentro dos hospitais, melhor para todo mundo, né? Então, se cuidando é a única forma da gente evitar o coronavírus. É o Luciano Corrêa da Silva, filho do Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, né? E os dois são meus médicos, tá? Olha aí, são excelentes profissionais. Verdade. Excelentes profissionais. Verdade. Então, e a gente vai se despedindo, né, Gabi, com essa imagem aí desses dois irmãos que foram recuperados, se cuidaram direitinho, né? Não foi fácil, mas estão recuperados. Aqui na Santa Casa de Porto Alegre, né? Lembrando essa alta aí, que foi muito comemorada por todas as equipes de saúde, por todas as famílias também, né? Família deles aí que estavam lá. É animada. Tchau, tchau. Beijo, Gabi. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.